Olá a todos, salve Maria, viva Cristo Rei. Vamos agora dar continuidade ao nosso estudo do Catecismo. Hoje nós vamos ver o artigo 8, creio no Espírito Santo. O que significa crer no Espírito Santo? Crer no Espírito Santo significa adorá-lo do mesmo modo que o Pai e ao Filho. Significa que o Espírito Santo vem ao nosso coração para, como filhos de Deus, conhecermos o Pai do céu. Movido pelo Espírito Santo de Deus, podemos mudar a face da terra. Isso vai estar no parágrafo 683 a 686 do Catecismo. Então aqui ele começa dizendo aqui que crer no Espírito Santo significa adorá-lo, da mesma maneira que nós adoramos o Pai e o Filho, na pessoa da Santíssima Trindade. Porque o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai é Deus, e assim como o Filho é Deus. Então são de tudo de igual modo e nós devemos adorá-lo sem nenhuma diferença, do mesmo modo. Antes de sua morte, Jesus prometera aos discípulos dar-lhes um outro advogado. Isso está em João 14,16. Quando não estivesse mais com eles. Quando então o Espírito de Deus foi derramado sobre os discípulos da igreja primitiva, eles compreenderam a que se tinha referido Jesus. Eles fizeram experiência de uma profunda segurança, alegria na fé. Obtiveram determinados carismas, como profetizar, curar e realizar milagres. Até hoje, tem havido pessoas na igreja que possuem tais dons e fazem estas experiências. Muito bem. Aqui ele começa dizendo que após a morte de Jesus, né? Jesus prometeu ao discípulo um outro que? Um advogado. Então, uma das características do Espírito Santo é advogado, aquele que nos defende nas nossas causas espirituais e nossas causas também terrenas, tá? Quando não estivesse mais com eles. E ele diz aqui também que o Espírito de Deus foi derramado sobre os discípulos da igreja. Eu sempre costumo frisar esta palavra quando o Catecismo está falando da igreja. Está falando o quê? Da igreja de Cristo. A verdadeira igreja. A igreja católica, apostólica, romana. Não igrejas que tem por aí. Jesus só fundou uma igreja, e esta igreja está presente, é a igreja católica, tá? E ele diz aqui que eles fizeram uma experiência. Então, quer dizer que cada um de nós também tem que experimentar, tá? O Espírito Santo, fazer uma experiência de conversão verdadeira ao Santo Espírito de Deus, conversão a Deus. Então, quando nós fazemos essa experiência verdadeira de conversão, as coisas com certeza vão mudar. E vamos ter o quê? Uma profunda alegria na fé. Ele diz aqui, e obtiveram determinado o quê? Carismas. O que é carismas? Vamos ver aqui a terminologia carisma. No grego quer dizer charis, né? Dom, graça, benefício e encanto. São os dons gratuitos do Espírito Santo.
tal como são descritos, por exemplo, em 1 Coríntios 12, de 8 a 10. Nessa passagem está escrito, o apóstolo Paulo colocou os 7 carismas do Espírito Santo, os 7 dons. Vamos ver aqui quais são. Primeiro, a sabedoria. O conhecimento, segundo, a força da fé, que é a fé, o dom da cura, o poder de exercer milagres, as profecias, o dom das línguas e o dom de interpretar as línguas. Muito bem, aqui estão incluídos os 7 dons do Espírito Santo. São, portanto, dons especiais, tá, para a direção, a administração, o amor ao próximo e o anúncio da fé. Então, o Espírito Santo, ele dá esses carismas, né, esses dons à igreja, para que possa a igreja fazer a obra de Deus, tá? Que nós vemos aqui esses 7 carismas. Nós não vamos aqui especificar cada um. Então, vamos para a próxima pergunta aqui. Que papel desempenha o Espírito Santo na vida de Jesus? Tá? Isso nós vamos ver no Catecismo, parágrafo 689 a 691. Sem o Espírito Santo não se pode entender Jesus. É sobretudo na vida de Jesus que se revela a presença do Espírito de Deus, que designamos por Espírito Santo. Tá? Então, é na presença de Jesus na presença de Jesus, do Espírito de Deus, que designamos por Espírito Santo. Então, Jesus, ele era cheio do Espírito Santo. Toda a obra que ele fez, tudo que ele fez aqui quando estava encarnado em nosso meio, tudo foi obra do Espírito Santo que habitava nele. Ele também é a pessoa especial que nos traz esses dons maravilhosos, tá? Foi o Espírito Santo que chamou Jesus à vida terrena no ventre da Virgem Maria, tá? Fez o anúncio para Nossa Senhora que ela ia conceber o Filho de Deus, está lá em Mateus 1,18, que o atestou como filho amado, Lucas 3,22, o conduziu, Marcos 1,12, e o vivificou até o fim, João 19,30. Na cruz, Jesus expirou. Após a sua ressurreição, Jesus doou aos seus discípulos o Espírito Santo. Está lá em João 20, 22. Foi assim que o Espírito de Jesus transbordou para a sua igreja. Olha aqui a terminologia, igreja novamente. Qual? A Igreja Católica Apostólica Romana. Assim como o Pai me enviou, também eu o envio a vós. Isso foi as palavras de Jesus lá em João 20, 21. A próxima pergunta. Sob que nomes e sinais aparece o Espírito Santo? Nomes e os símbolos do Espírito, né? O Espírito Santo vem sobre Jesus na forma de uma pomba. Tá? Lá no batismo, no Rio Jordão, tá? O Espírito Santo vem sobre Jesus na forma de uma pomba, não como uma pomba, tá? Na forma. Os primeiros cristãos experimentaram o Espírito Santo com uma unção curadora, uma água viva, uma tempestade ruidosa ou um fogo ardente. O próprio Jesus designa-o por advogado, consolador, mestre e Espírito da verdade. O Espírito Santo
é dado nos sacramentos da igreja, mediante a imposição das mãos e a unção com azeite. Isso aqui é muito importante, irmãos. Vejam só o que é que diz. O Espírito Santo é dado nos sacramentos da igreja. Então, nós recebemos, todos os filhos de Deus, todos os católicos, nós recebemos o Espírito Santo que nos é dado através dos sacramentos que a igreja tem, dos 7 sacramentos. Especialmente quando nós nos batizamos, que é o primeiro sacramento. Ali no batismo nós recebemos o Espírito Santo. Então, vejam só que a importância desse ensinamento. Porque é falado por aí que nós somos batizados no Espírito Santo, um segundo batismo. Isso não existe. Tá? Só existe quando falando em Efésios 4, 5, só existe uma fé, tá? Um batismo e um só Deus. Tá bom? Então, nós católicos, apostólicos romanos, nós recebemos o Espírito Santo na sua plenitude através dos sacramentos da igreja. Não tem outra forma. Tá? E me desculpe aí quem pensa ao contrário, mas é o ensinamento da igreja. Não existe esse batismo no Espírito Santo, assim como falam os pentecostais, os irmãos evangélicos separados. Tá? Lá eles têm negócio de um batismo no Espírito Santo, que o povo fica rodopiando, fica falando uma língua que não sabe nem o que é, aí diz que aquilo ali é batismo no Espírito Santo. Isso não existe. Tá? Então vamos ver aqui mais na frente o que é esse dom de línguas tão falado, que esse povo fala por aí, diz que é do Espírito Santo. Nada a ver. Tá? É outra explicação muito diferente. A paz que Deus fez com a humanidade, né, depois do dilúvio, foi anunciada a Noé por uma pomba. Olha o simbolismo da pomba aqui, lá no dilúvio de Noé. A antiguidade pagã também a conheceu como metáfora do amor. Por tal razão, os primeiros cristãos compreenderam imediatamente que, por motivo do Espírito Santo, o amor de Deus, feito pessoa, sobreveio a Jesus como uma pomba, quando ele se deixou batizar no Jordão. Hoje, o simbolismo dessa pomba é o sinal da paz mundialmente reconhecido e um dos maiores símbolos de reconciliação do ser humano com Deus. Gênesis 8, versículo 10, versículo seguinte. Próxima pergunta. O que significa dizer que o Espírito Santo falou pelos profetas? Já na antiga aliança, Deus enchera homens e mulheres com o Espírito Santo, para que as suas vozes se elevassem a Deus, falassem em seu nome e preparassem o povo para a vinda do Messias. No Antigo Testamento, Deus escolheu homens e mulheres dispostos a tornarem-se consoladores, guias e admoestadores do seu povo. Foi o Espírito de Deus que falou pela boca de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel e de outros profetas. São João Batista, o último desses profetas, não previu apenas a vinda do Messias. Ele ainda o encontrou e anunciou como libertador do poder do pecado. Então, João Batista foi o último profeta. Tá? Então, ele teve esse privilégio, tá? Diferente dos profetas do Antigo Testamento, que só feito revelações, mas eles não chegaram a ver. Haviam profecias a respeito do Messias, do Salvador, mas já João Batista ele teve esse privilégio de conhecer pessoalmente o Messias, o libertador, né? O que não ia nos libertar do poder do pecado e da morte eterna.
Próxima pergunta. Como pode o Espírito Santo agir em Maria, com ela e através dela? Maria estava totalmente solicita e aberta a Deus. Lucas 1,31. Desta forma, pôde, mediante a ação do Espírito Santo, tornar-se mãe de Deus e, enquanto mãe de Cristo, também mãe dos cristãos e até mãe de toda a humanidade. Isso vai estar lá no Catecismo 721 a 726. Maria possibilitou o Espírito Santo a maravilha das maravilhas, a encarnação de Deus. Ela deu seu sim a Deus. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1,38. Fortalecida pelo Espírito Santo, andou com Jesus por montes e vales até a cruz, junto à qual Jesus nula deu por mãe. Isso está lá registrado em João 19, 25 a 27. Perceba bem a importância da pessoa de Nossa Senhora na vida da igreja e em nossas vidas também. Ela, com seu sim, possibilitou a encarnação do Verbo feito carne, Jesus Cristo, em nosso meio, em nosso mundo. E através dessa dedicação dela, deste amor e desta fé e desta perseverança, nós hoje podemos gozar plenamente dessa liberdade de filhos de Deus e proclamá-la como mãe de Deus e nossa mãe também. Que privilégio esse nossa Igreja Católica tem Maria na história da Igreja, né? O que aconteceu no dia de Pentecostes? Primeiro vamos esclarecer o que é Pentecostes. No grego, Pentecostes, o 50º dia depois da Páscoa, né? 50 dias depois da Páscoa. Originalmente era uma festa em que Israel celebrava a aliança com Deus no Sinai. Por causa do acontecimento pentecostal em Jerusalém, tornou-se para os cristãos a festa do Espírito Santo. É aquele evento lá do Atos dos Apóstolos, onde os discípulos, com Nossa Senhora, estavam reunidos lá no cenáculo, né, naquele dia especial em que houve aquela manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Então vamos ver aqui como é que é isso. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo fez de medrosos apóstolos a corajosos testemunhos de Cristo. Tá? Os discípulos estavam escondidos, né, com medo da perseguição, né, do poder romano que eles viviam naquela época, e estavam escondidos. Depois da morte e a ressurreição de Cristo, eles ficaram escondidos. Então aquela manifestação do Espírito Santo aconteceu o quê? De simples medrosos apóstolos passaram o quê? A corajosos testemunhos de Cristo. É por isso que eu costumo dizer, quando nós temos o Espírito Santo em nossa vida, nós não tememos a nada. Nenhuma perseguição, nem a morte, nem qualquer coisa que viesse sobre nós. Nós não podemos se acovardar e se esconder da realidade da vida. Temos que, através da unção do Espírito Santo em nossa vida, fazer a mesma coisa que os apóstolos fizeram. Testemunhar o Evangelho aonde nós estivermos. Tá? Não se esconder. Tá? Nós temos que ser arautos do Evangelho. Nós temos que ser os Messias de hoje. Nós temos que ser os proclamadores de hoje do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E temos que fazer isso com coragem, com vigor, né? Com perseverança, não temendo mal nenhum, nem perseguição nenhuma.
Num curtíssimo espaço de tempo, fizeram-se batizar milhares de pessoas, que é o resultado dessa maravilhosa colheita que o Espírito Santo fez naqueles homens. Tá? Era o nascimento da igreja. Ali a igreja começou a mostrar-se ao mundo, né? A sua força através do Espírito Santo na vida daqueles homens e mulheres. Eles começaram a se espalhar e levar esta notícia e levar o nome de Cristo e da igreja para o mundo afora. Desde o princípio, está aberta a todas. A igreja ela é universal, quer dizer, católica, né? Palavra latina traduzida para o termo católico, de origem grega. E, por conseguinte, a igreja ela é missionária. Tá? Ela dirige-se a todas as pessoas sem distinção nenhuma. Supera fronteiras étnicas e linguísticas e pode ser entendida por todos. Até hoje, o Espírito Santo tem sido o elixir vital da igreja, a força, né, da igreja é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não vai acontecer praticamente nada, vai ser só obras de homens. E a igreja está aí hoje, apesar de toda a perseguição, de toda a calúnia, de todos os acontecimentos da sua história, de 2000 anos de história, aquilo que Jesus profetizou, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. E apesar dos pesares, meu irmão, a igreja ela é santa, a igreja ela é universal, a igreja supera todas as barreiras até hoje e vai continuar nesta luta até o fim dos tempos. Tá? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que se exprimisse. Cada qual ouvia falar na sua própria língua. Atos 2, 4 a 6. O que faz o Espírito Santo na igreja católica? O Espírito Santo edifica a igreja, impele-a e recorda-lhe a sua missão. Lembra sempre da missão que a igreja tem. Chama homens e mulheres para o serviço dela. Ainda hoje, homens e mulheres são chamados para fazer a obra do Senhor na igreja católica apostólica romana. Chama homens e mulheres ao serviço dela. Concede-lhes os dons necessários. Introduz-nos cada vez mais profundamente na comunhão com Deus Trino. Isso vai estar no Catecismo 733 a 741. Mesmo quando a igreja, na sua longa história, pareceu ter sido abandonada por todos os bons espíritos, o Espírito Santo, apesar de todos os erros e deficiências, não da igreja, das pessoas, tá? Vamos esclarecer isso aqui. Apesar de todos os erros e deficiências dos seus membros, tá? Nós somos pecadores, nós erramos, nós fazemos muitas coisas que não agradam a Deus. Mas a igreja, ela é santa, ela é apostólica, ela é romana, ela contém toda a verdade. O Espírito Santo permaneceu ativo nela. Apesar disso tudo, o Espírito Santo permanece na igreja. Os seus poucos 2000 anos de existência, com os muitos santos, né, que nós temos na nossa igreja, de todas as épocas e culturas, são um testemunho visível da sua presença. Então, essas pessoas que deram sua vida, os mártires, os nossos santos, que viveram todo tipo de perseguições, nesses 2000 anos de história, tá?
eles dão um testemunho visível da sua presença na igreja, um testemunho que a igreja, ela é verdadeira, a igreja é forte, tá bom? É o Espírito Santo que mantém a igreja, tá bom? O Espírito Santo ainda hoje ele está presente na igreja, ele mantém a igreja como um todo, na verdade, e a introduz cada vez mais profundamente no conhecimento de Deus, através dos seus ensinamentos. É o Espírito Santo que age nos sacramentos da igreja e faz com que a Sagrada Escritura se torne viva para nós. Presenteia ainda hoje com seus dons gratuitos, os carismas. As pessoas que se abrem totalmente a Ele. Então, aqueles que se entregam verdadeiramente ao Espírito Santo, que faz uma experiência de vida com o Espírito Santo e que haja uma convenção verdadeira. Tá? Aqueles que se abrem totalmente e se entregam verdadeiramente a Deus. Tá? O Espírito Santo vai fazer maravilha, vai usar eu e você para fazermos a diferença e levarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo por onde quer que a igreja esteja. Tá? O que faz o Espírito Santo na minha vida? Agora, vamos colocar agora para nós esses ensinamentos aqui, para eu e você particularmente. O Espírito Santo abre-me a Deus, ensina-me a rezar e ajuda-me a estar disponível para os outros, tá bom? Aqui é uma característica que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele abre-me a Deus. Eu só posso ser totalmente entregue a Deus através do Espírito Santo. Ele ensina-me a rezar, né? Os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a rezar. E ele deu aquela maravilhosa oração do Pai Nosso. Tá? Ele ensinou os seus discípulos como rezar. E nós temos a oração do Pai Nosso como modelo de oração perfeita. E ajuda-nos a estar disponível para os outros. Tá? Nós temos que estar o quê? Aberto a tudo isso. Estarmos a serviço de quem também? Do nosso próximo. A ajudar aqueles que precisam de nossa ajuda, tanto espiritualmente como materialmente. O silencioso hóspede de nossa alma, né? Assim chama Santo Agostinho ao Espírito Santo. Ele chama que o Espírito Santo de o silencioso hóspede da nossa alma. Quem o quer sentir tem de fazer silêncio. Olha que ensinamento maravilhoso, irmão. Nós não temos que ficar por aí gritando, balbuciando, falando coisas que nem nós mesmos entendemos e achando que isso aí é obra do Espírito Santo. Não. Nós temos que fazer silêncio. Muito frequentemente, este hóspede fala baixinho em nós e conosco. Porventura, fala em voz altiva, pela voz da nossa consciência, tá? Ou através de impulsos interiores ou exteriores. Ser templo do Espírito Santo significa estar de corpo e alma disponível para este hóspede. Não é mais fazer a minha vontade, é fazer totalmente a vontade de Deus. Jesus disse, foi o que ele disse: se me amais, guardais os meus mandamentos. Sempre Jesus ensinava isso aí, a obediência total a Deus. Então,
ser templo do Espírito Santo significa estar de corpo e alma disponível para este hóspede, totalmente entregue para Deus. Para Deus em nós. Portanto, o nosso corpo é, em certa medida, a sala de estar de Deus. Quanto mais nos abrimos dentro de nós ao Espírito Santo, tanto mais ele se torna o mestre de nossa vida. Tanto mais ele nos concede os seus carismas. Quanto mais nós obedecermos, mais nós formos dócil ao Espírito Santo, mais dom, mais carismas ele vai nos dar. Também hoje, para a edificação da igreja, desta forma, cresce em nós, ao invés das obras da carne, os frutos do Espírito. Então, o que é obra da carne? Está registrado lá em Gálatas 5, 19 ao 21. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: são numerosas as obras da carne. É a luxúria, imoralidade, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, ciúmes, discórdias, ira, rivalidade, dissensões, faccionismos, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a esta, muitas outras coisas que a nossa carne faz. E qual é o fruto do Espírito? Qual é o fruto daquele que vive com o Espírito Santo habitado nele, verdadeiramente? Vamos acompanhar? São apresentadas em Gálatas 5, 22, versículo seguinte. É o que? É a caridade, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança e outros mais. Tá bom? Fica bem esclarecido aqui esta nossa reflexão de hoje sobre este tema do Espírito Santo. Então nós temos que estar o quê? Aberto e entregue totalmente a Deus, para que o Espírito Santo possa verdadeiramente habitar em nossas vidas, em nossas almas. E aí darmos esses frutos maravilhosos que nós acabamos de ler aqui, e não os frutos da carne. Quando nós estamos aí alguma dessas características da carne aqui, com certeza o Espírito Santo ainda não está agindo totalmente em nossas vidas. Nós precisamos nos libertar de tudo isso e estar aberto, como dizer assim, o templo de Deus tem que estar limpo e purificado para poder o Espírito Santo agir em nossas vidas. Essa é a nossa reflexão de hoje. E na próxima aula nós vamos falar, creio na Santa Igreja Católica. Com certeza é um tema muito importante e de muito ensinamento para nossas vidas. Ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Salve Maria e viva Cristo Rei. Amém.